771 animais foram imunizados contra a raiva no primeiro fim de semana de campanha de vacinação antirrábica em São José dos Campos. A vacinação prossegue até o dia 25 de novembro em todas as regiões da cidade. O número representa um alcance de 83% do volume estimado pelo Centro de Controle de Zoonoses para os 2 primeiros dias. A vacinação ocorreu em 14 bairros da região leste de São José. A campanha prossegue até o dia 25 de novembro, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Ao todo, são 94 pontos fixos de vacinação e 54 roteiros volantes em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural. No próximo sábado, dia 8 de setembro, a ONG Chico Pata vai promover uma feira de adoção de animais em Taubaté. 5 cães e 2 gatos abrigados no Centro de Controle de Zoonoses da cidade vão estar disponíveis para os interessados. Todos os animais passaram por exames clínicos e foram vacinados e castrados. Os adotantes precisam ter mais de 18 anos e preencher um formulário com os dados pessoais para o acompanhamento após a adoção. A feira vai ser realizada das 10 da manhã às 5 da tarde em um pet shop que fica localizado na Avenida Itália, número 1570. No site da Prefeitura é possível ver outros animais disponíveis para adoção. Mais informações podem ser obtidas no CCZ através do número 5704-8048. Hoje, o Centro de Controle de Zoonoses tem 489 animais abrigados. Entre janeiro e abril, 81 animais foram adotados. A educação como ferramenta no combate à violência. Essa é a meta de um acordo assinado pelo Ministério da Educação e de Segurança Pública. A iniciativa pretende colocar dentro das salas de aula a população que cumpre pena nos presídios brasileiros. Serão investidos R$24 milhões do Fundo Penitenciário Nacional para ampliar e qualificar a oferta de ensino no sistema prisional. A ideia é investir na educação como forma de prevenir o crime e dar melhores condições de ressocialização ao preso. O sistema prisional brasileiro tem atualmente a 3ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. São 726 mil apenados no Brasil. Destes, só 12% estudam e mais de 646 mil não concluíram a educação básica. Numa sociedade que se globaliza, que exige cada vez mais conhecimento, se o preso não desenvolve as suas habilidades, sua capacidade educacional, ele não encontra trabalho. E não encontrando trabalho, ele fica muito mais propenso a reincidir em termos de crime. Então isso também ajuda na redução da violência e dos crimes que a gente observa hoje, infelizmente, no Brasil. Com o acordo vão ser criadas 100 novas salas de aula em estabelecimentos carcerários de todo o país. A parceria, ela primeiro está sendo construída numa visão muito clara da necessidade de investimento, de apoio ao sistema de segurança pública, uma visão de que a educação precisa estar junto, tanto para evitar a ida de jovens para a criminalidade, como para a ressocialização, para o apoio àquele que está apenado, ter educação básica, poder ter, através da educação, uma forma de voltar à sociedade. Outra medida foi a assinatura de acordo entre o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Educação para criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência. É uma necessidade que nós temos. Países mundo afora têm uma escola nacional com um currículo nacional para formar policiais, segurança, técnicos, gestores em segurança, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado. Pois bem, com essa parceria com o MEC, nós vamos ter, pela primeira vez, uma Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência, para formar gestores a nível, como eu disse, de graduação, pós-graduação, doutorado, e elevar o nível de produtividade e capacidade de combate ao crime organizado. As seleções brasileira masculina e feminina de judô estão em Pindamonhangaba, treinando para o Mundial Baku 2018, que vai ocorrer no final deste mês. 22 atletas da seleção brasileira de judô estão treinando em Pindamonhangaba. A equipe fica até nesta quarta-feira. Entre eles está a campeã olímpica Rafaela Silva e a bicampeã mundial Mayra Guiar. Os judocas vão representar o Brasil em Baku, no Azerbaijão, que fica na Ásia, em um torneio mundial que vai ser disputado de 20 a 27 de setembro. Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia.
Hoje nós estamos falando aqui sobre o crescimento pequeno do PIB, mas alardeado como se fosse assim, o aniversário de 15 anos da República. Estamos aí numa situação complicada, né, professor, pelo que o senhor está falando, porque dizem os administradores que quem não progride, regride, né? Já o Adam Smith falava isso, né? E nós estamos aí diante dessa situação, 0,2%, o pessoal batendo bumbo, fazendo festa, e agora dizendo que foi a greve dos caminhoneiros também que colaborou para crescer pouco. Tem a ver? A greve dos caminhoneiros, não há dúvida que atrapalhou em alguns setores o crescimento das atividades econômicas, mas nós temos que pensar que depois da retomada pós-greve, facilmente a economia conseguiu sua estabilização. Por exemplo, eu faço na Universidade de Taubaté uma pesquisa de preço, nós tivemos um maior aumento de preços durante os meses de greve. Mas, passado um mês depois da greve, os preços retornaram ao patamar de abril. E o crescimento da produção também aconteceu, ou seja, várias fábricas, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, estavam dando férias coletivas antes da greve. Agora, depois da greve, pode ter ocorrido uma redução da produção, mas facilmente você consegue equilibrar essas contas de produção. Então, não há dúvida que a greve pode ter atrapalhado um pouquinho, mas essa estagnação das atividades econômicas tem muito mais a ver com a ausência de uma política de desenvolvimento no Brasil. Então, só pensando aqui, qual é a política industrial brasileira? Alguém sabe me falar qual é a política industrial? Nos últimos anos, até, nós tivemos um aumento no consumo brasileiro, pensando lá o período de 2010 até 2014. Mas esse crescimento do consumo foi acompanhado por um forte crescimento das importações. Depois disso, nós tivemos uma retração do consumo, mas as importações continuaram. Então, há uma redução na nossa capacidade produtiva por falta de uma política industrial. Juros. O Brasil tem o segundo ou terceiro, dependendo da estatística feita, taxa de juros mais elevada do mundo, entre os países com certo grau de desenvolvimento. Então, enquanto as taxas de juros continuarem altas no Brasil, qual o segmento que vai crescer? O segmento ligado ao mercado financeiro, porque juros, quem ganha juros, sobretudo, são os bancos. E estão dizendo que agora, com esse negócio do dólar, vai ter que subir o juro para poder dar um basta nessa situação, ou pelo menos dar uma congelada. Então, por exemplo, a minha interpretação, o real precisaria ter uma desvalorização de mais 15%, porque a desvalorização do real é fundamental para o crescimento das atividades econômicas. O governo turco, recentemente, fez uma super desvalorização da moeda local para aumentar a competitividade do país no mercado internacional. Então, é claro que a política de desvalorização da moeda ela é fundamental. O governo Obama fez isso nos Estados Unidos. O governo chinês trabalha com frequência com política de moeda desvalorizada. Então, o governo brasileiro fica muito preocupado com isso, quando ele deveria se preocupar com outras coisas, como a política industrial e, sobretudo, política de juros. Que o problema é, se o real brasileiro fica desvalorizado, produto importado vai ficar mais caro. Isso abre espaço para uma produção nacional. É claro que os produtos estrangeiros mais caros podem também dificultar a inflação no mercado doméstico brasileiro. Mas o grande problema hoje não é a inflação, e sim, o grande problema brasileiro hoje é a redução dessa produção, que foi identificado nesse crescimento pífio do PIB e, sobretudo, o grande problema é o desemprego elevado no país. Então, para combater esse desemprego, nós precisamos aumentar a produção nacional. E a desvalorização da moeda ajuda no crescimento da produção doméstica. Por enquanto, a retomada do crescimento está muito lenta. Está muito lento e não há perspectiva de retomada disso para o ano de 2018. Então, o governo Temer está naquela história de final de feira, né? Ou seja, praticamente nada é feito, não há aprovação do Congresso Nacional em qualquer medida proposta pelo governo, ainda bem, porque as medidas propostas pelo governo atual também não ajudam no crescimento das atividades econômicas. E aí nós temos que pensar isso que é importante agora, nessa discussão de eleição presidencial. Quem são os candidatos a presidente da República que têm proposta, de fato, que incentiva o setor produtivo e não o setor financeiro? Porque o setor produtivo é aquele que contribui para o crescimento das atividades econômicas. E o país precisa, de fato, resolver o problema dos juros, senão a economia não cresce. Se é muito mais negócio aplicar no mercado financeiro do que aplicar no setor produtivo,
e os consumidores não têm possibilidade de fazer compras parceladas porque a taxa de juros é muito alta, a inadimplência também só tende a crescer com a redução da renda, então nós precisamos pensar em políticas que promovam o crescimento da renda e não especificamente dos juros. E o discurso daqueles que defendem essa política de juros no Brasil é que o mercado que define taxa de juros no país. Só que nós temos que analisar um histórico recente, eu digo das últimas 3 décadas no Brasil, que ocorreu no Brasil uma grande concentração de bancos. Então, ou seja, por que o banco vai disputar entre si redução de juros? Se tem 4 ou 5 que têm o domínio da economia brasileira. É muito mais fácil fazer um acordo e todos eles trabalhar com taxas de juros mais elevadas. Isso, por exemplo, um economista chamado Nash, foi o Prêmio Nobel de Economia, até tem um filme chamado Uma Mente Brilhante, que mostra a trajetória desse economista. Ele fala sempre, que faleceu há cerca de 5 anos, ou seja, se o capitalista, seja do setor financeiro, seja do setor produtivo, tem possibilidade de ganhar mais na formação de cartel, por que ele vai partir para uma concorrência perfeita? Ou seja, o governo tem que atuar nesse mercado, evitando que o cartel dos bancos possibilite que nós tenhamos aí no Brasil taxas de juros muito altas. E com isso, o resultado está muito claro nos últimos 4 anos, os bancos com maior lucratividade da história e o restante da sociedade brasileira pagando a conta. Inclusive o governo com taxa de juros alta que o governo paga. Professor, não quero que o senhor seja um adivinhão, mas às vezes, né, aqueles que estão lidando com o mercado, né, vendo as movimentações no tabuleiro de xadrez, podem fazer assim uma estimativa, né? Eu pergunto ao senhor, qual a expectativa que o senhor vislumbra para esse segundo semestre? Para o segundo semestre, eu espero coisa muito próxima daquilo que aconteceu no primeiro, ou seja, crescimento próximo de 0 do PIB. E a ideia que eu penso aqui é que a sociedade brasileira tem que repensar quais os grupos políticos que devem fazer a gestão do país lá para frente e discutir isso na eleição presidencial. O que é triste é você observar na campanha dos candidatos a presidente, por exemplo, nenhum deles apresentando proposta de como enfrentar a dívida pública brasileira. E sem resolver esse problema da dívida pública que passa por taxa de juros, qual o resultado? Provavelmente as propostas lá para frente também sejam bastante complicadas. É necessário pensar para 2019. E para 2019 é o novo Congresso Nacional e o novo Presidente da República. Quais as ações que esses governantes vão adotar para que, de fato, nós possamos ter um crescimento econômico e um crescimento sustentável que contribua principalmente para a geração de emprego, que é o grande problema social hoje. A mim causa a sensação de que ninguém quer botar a mão na necessidade de algumas medidas impopulares que certamente advirão de quem quer que seja o novo presidente da República, se for o caso de querer resolver o problema. Sim, mais uma razão, porque se não entra nos grandes temas, esse sujeito tem que ser descartado do processo eleitoral. Cabe ao eleitor fazer a avaliação, por exemplo, se o sujeito está prometendo que vai fazer isso, isso e aquilo. A grande questão é, ele vai fazer tudo isso com qual dinheiro? Verdade. Então, observar no plano de governo de cada candidato qual a origem dos recursos para que, de fato, faça o que ele está prometendo na campanha. Que dinheiro não dá em árvore, é necessário planejamento para que, dessa forma, nós possamos ter aí uma política que leve ao crescimento econômico, mas de forma consistente. É escolher o lado. Então, qual lado e quais as propostas são fantasiosas. Eu lembro da última eleição presidencial, principalmente no segundo turno, Dilma versus Aécio. Eu até fiz um texto para um jornal de grande circulação na região, empate de 0, porque nenhum dos dois apresentava qualquer proposta consistente no campo econômico. Dilma ganhou a eleição e praticamente não fez nada. Se fosse o Aécio, era a mesma coisa. Dilma sai, entra Temer e praticamente nada faz no campo econômico. Ou seja, não tinha proposta consistente nenhuma das duas candidaturas a presidente. E esse é o problema. É diferente, por exemplo, da campanha eleitoral americana, que cada sujeito está, não só americana, mas na Europa também, faz a proposta de acordo com o dinheiro que tem. Eu lembro quando o Obama foi candidato a presidente dos Estados Unidos, o que ele estava propondo? Aumentar as despesas públicas na área de saúde. E, junto com isso, estava propondo o aumento da carga tributária. Ganhou a eleição, fez o plano de saúde e aumentou o imposto.
Na outra eleição, o partido dele, o Democrata, perdeu porque apareceu um concorrente que estava prometendo reduzir imposto e acabar com o plano de saúde. E acabou mesmo. E acabou mesmo com o plano de saúde. Professor, quero agradecer a presença do professor Edson Trajano, né, falando, avaliando essa questão aí do PIB, né, que muita gente toca bumbo, festeja, mas acho que realmente não mudou o perfil da situação brasileira. Depois do intervalo, a segunda parte da reportagem sobre violência contra a mulher. É já já.